estamos iniciando mais um programa Bem Casado. E que bom que você está aí sentadinho aí na sua sala, mais uma quinta-feira aqui para compartilhar com a gente aqui tantos assuntos que a gente prepara com muito carinho para vocês. Bruna, e hoje, que tanto a gente vai trazer aí para os nossos amados? Hoje nós temos assuntos muito interessantes. Nós estamos aqui com o Dr. João, que é um advogado, e vai falar um pouquinho dos tipos de regime quando a gente vai se casar. A gente vai falar da parte de patrimônio, de bens, como as pessoas se dividem, todo esse conhecimento sobre a parte jurídica do casamento. E depois dele nós teremos a doutora Stephanie, que é uma dermato, que vai trazer tudo sobre melasma. Então não saia daí, porque esse programa está imperdível. Doutor João, muito bem-vindo ao nosso sofá e é um prazer tê-lo aqui no Bem Casado para a gente trazer assuntos tão importantes e que causam tantas dúvidas para as pessoas. Porque às vezes as pessoas não têm muita noção quando vão se casar. O que tem que fazer, assim, as pessoas se preocupam com a festa, com o dia do casamento em si, mas às vezes acabam deixando de lado essa parte da parte jurídica, do cuidado. Eles acabam indo ao cartório fazer o casamento civil, mas não tem conhecimento. Chega lá, às vezes, não sabe o tipo de regime que tem que escolher, não sabe o que significa uma comunhão total, parcial, não sabe que bens que ficam para um, para outro. E é um assunto tão importante, porque eles vão compartilhar uma vida, né? Exatamente. Bom, primeiro eu queria agradecer a Karina, a Bruna, né, pela oportunidade, por estar aqui, e dizer para vocês o seguinte, primeiramente, eu acho que precisa existir uma definição jurídica do que é casamento, né? Ou matrimônio. E casamento ou matrimônio, ele é um negócio jurídico que cria vínculo entre as partes e, a partir desse casamento, ele cria vínculo para a vida toda ou, eventualmente, no caso de um encerramento de um casamento, como ficariam esses vínculos, porque todo vínculo gera direitos e obrigações. Tá? Então, é como uma empresa, então, a gente diria essa parte, friamente falando. Uma sociedade. As pessoas têm que pensar como uma sociedade. Exatamente, tem que pensar como uma sociedade. E por conta disso, é necessário, e até a gente orienta que as pessoas elas se planejem para casar. Assim como planeja uma festa, assim como planeja a lua de mel, também é interessante que seja feito um planejamento a respeito do patrimônio que essas pessoas já têm, patrimônios que vêm através de herança, patrimônios que essas pessoas já conquistaram através de trabalho e dos patrimônios também que vão ser conquistados ao longo da vida de casados. Então, doutor, vamos tentar, assim, falar ali para os casais, né, que nos acompanham, mais assim, pontualmente. Geralmente, os casais, quando chegam até o cartório, eles casam com comunhão parcial de bens. Esse é, mais ou menos, vamos dizer assim, o padrão geral. Mas o que diferencia? O que vem a ser uma comunhão total de bens, uma comunhão parcial de bens ou uma separação total de bens? Né? Eu acho que é importante a gente frisar bem isso aqui. Exatamente. Eu acho que é assim, é importante, na verdade você falou de 3 regimes e na verdade são 4 regimes. Tá? Então, tem um regime que atualmente é o regime mais comum, que é o de separação parcial de bens. Esse regime, cada parte, cada cônjuge, né? Cada nubente, que é o nome nubente mais técnico. É o nome totalmente cartorário, né? Cada um tem o seu patrimônio, então os patrimônios adquiridos antes do casamento, eles não se confundem, e o patrimônio que ele é adquirido da constância do casamento em diante, ele é do casal. Ele é um Essa é a separação parcial de bens. Então, ele é um patrimônio comum. Tem o regime de comunhão universal de bens ou comunhão total de bens, que os bens adquiridos antes do casamento e na constância do casamento, esses bens eles passam a ser de bens comuns do casal. Eu vou te interromper antes que você continue explicando os dois, porque nesse regime tem muita dúvida. Da comunhão. Da comunhão total de bens, porque muitas pessoas recebem herança. E gera essa dúvida. De repente tem uma casa ou alguma quantia em dinheiro que foi herdada, alguma coisa de família, e as pessoas ficam em dúvida de saber se esse bem também entra nessa partilha. Como que funciona? Entra tudo? É 100% quando é comunhão total? Entra todos os bens? Então vamos dar um passo atrás para a questão do planejamento. Né? Quando você vai casar, antes de casar, você pode fazer um pacto antinupcial. Né? Ele é uma convenção, ele é um negócio jurídico, né?
que ele precisa ser feito através de uma escritura pública no cartório para que ele surta efeitos tanto para o casal quanto para terceiros. Sim, é um documento oficial, né? Ele é um documento oficial, tá? Se a pessoa não faz o pacto antinupcial, então, obrigatoriamente, por lei, o regime de casamento ele passa a ser de separação parcial de bens. Então, se você quiser casar com algum regime que não seja o regime parcial de bens, você precisa fazer um pacto antinupcial. Isso é importante deixar bem frisado, porque as pessoas também não sabem que quando elas chegam no cartório, se for esse tipo de comunhão, já tem que estar com esse documento pronto. Porque se não estiver pronto, vai ser o do regime parcial de bens. Ou se não, vai demandar mais um tempo para que se faça esse documento. Mas depois de casado... Né, impossível. Não. Pode ser possível, desde que ambos os cônjuges formulem um pedido para o juiz, explicando os motivos da mudança do regime de casamento e também que esses motivos eles não lesionem terceiros, porque às vezes as pessoas querem mudar o regime de casamento. Se pode ser feito antes, com menos burocracia, vamos fazer É sempre muito importante planejar. Entra aí a palavra principal que você citou desde o início, o planejamento, né? Fundamental. E até legal você estar aqui hoje, porque a gente queria mostrar para as pessoas a importância das vezes você procurar um advogado para entender esse assunto. Porque muitas vezes, quando os casais chegam ao cartório, eles chegam sem informação nenhuma. Se você já chega preparado, com a documentação feita de forma legal, da forma correta, legal que eu digo não é bacana, é legal legalmente falando, da forma que um advogado sabe fazer para escrever com todos os termos, com as duas partes bem informadas. E muitas pessoas não se atentam a isso, né? Exatamente. Esse é um detalhe fundamental. O advogado ele tem também o dever de prestar informações, né, para o cliente, para a sociedade. Esse até é um dos motivos que eu estou aqui à disposição sempre de vocês. Se tiver alguma dúvida depois, vocês podem entrar em contato que eu presto essas informações, tiro essas dúvidas. E a lei, ela está aí para todo mundo, né? É o Código Civil que regulamenta as questões do casamento. Mas o advogado, ele, por ser especialista do assunto, ele sabe interpretar essas leis. Então, assim, na falta de uma escolha do casal, passa-se para o regime obrigatório, que é o parcial de bens. Não saiam daí, que a gente volta já já e o Dr. João vai continuar explicando os dois tipos de regime que ainda faltam e as dúvidas que a gente tem, porque não são só vocês que têm dúvidas. Para a gente isso também é um mistério, são muitas informações. A gente volta já. Se você procura qualificação e vaga no mercado de trabalho, precisa estar preparado e estudar em um lugar que cresça junto com você e atenda às suas expectativas. A FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã de Pindamonhangaba, está preparada para atender você. Aqui o desenvolvimento não para. Novas salas estão sendo construídas e os novos laboratórios possuem equipamentos de alta tecnologia. FUNVIC, formando campeões. Estamos de volta e aqui no nosso sofá a gente está com o Dr. João, que está tirando um monte de dúvidas, inclusive nossas, sobre os tipos de regime para casamento. No bloco anterior, Dr. João, a gente estava falando da comunhão total de bens e aí agora no intervalo aqui surgiu uma dúvida que para qualquer tipo de regime que a pessoa escolha, se ela quiser mudar após o casamento, ela tem que ir em juízo. Exatamente. Os cônjuges, né, o casal, em comum acordo, ele faz um requerimento e aí ele justifica quais são os motivos para essa alteração do regime de casamento. Então, independente do regime que você se encontra, independente do regime escolhido, você quer um outro. Por exemplo, você está na separação parcial de bens e quer ir para a comunhão total. Aí você justifica os motivos e
inclusive, você já explica para o juiz que você não está lesionando terceiros ou lesionando direito de terceiros. Por exemplo, pode ser que existam credores de um dos cônjuges ou de ambos dos cônjuges e que essa eventual alteração de regime não vai estar prejudicando o direito de terceiros. Para que isso não seja uma empecilho. ferramenta também das pessoas burlarem, Exatamente. quererem burlar a lei, acabar né? cometendo fraude ou algum tipo Entendi. de ilícito. E aí, voltando um pouquinho, a gente começou a falar dos tipos de regime, falamos de 2, e você falou que existem 4. Isso. Quais seriam os outros 2? Então, falamos da parcial de bens, falamos da comunhão total de bens, tem o regime da separação total de bens, que é o regime onde cada um dos cônjuges eles têm o seu patrimônio, e depois da constância do casamento, cada um continua sendo dono desse próprio patrimônio. Não tem nada em comum. Não tem nada em comum. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que é super importante, é que patrimônio não são só os ativos, né? Não são só os bens. Mas vamos trazer isso para a linguagem. Ativos seriam... os créditos. Seriam os imóveis, seriam as dinheiro, contas bancárias. Ações e por aí vai. O que seriam, então? E seriam também os passivos. Ou seja, as dívidas e as obrigações. Então, dependendo do regime de casamento escolhido, o outro cônjuge fica também protegido ou não. Ou ele absorve essas eventuais dívidas e responsabilidades. Então, é muito importante que os cônjuges se conheçam bem, que haja uma transparência, que haja também um planejamento para que, de repente, o patrimônio de um não venha atrapalhar a vida do outro. Isso é importante mesmo, porque isso pode atrapalhar e muito a vida da outra pessoa, né? Às vezes, numa busca de emprego, numa eventual pesquisa, num financiamento, qualquer problema que a pessoa tenha acaba sendo jogado para cima do outro. Aí entra mais uma vez a palavra que a gente tem falado muito aqui, planejamento. Isso, e entra muito também assim na questão do perfil de cada pessoa. Às vezes uma pessoa tem um perfil mais agressivo, mais empreendedor, de repente o cônjuge tem um perfil mais conservador. Mais calminho, né? Então, de repente, para que não tenha problemas no casamento, por questões patrimoniais, então cada um, de repente, é preferível que cada um fique com o seu patrimônio, com a sua vida, que essa confusão pode acabar levando a alguns transtornos. Com certeza, doutor. Tá aí, então, acho que o grande X da questão, realmente, né? O casal, antes de oficializar uma união, você precisa saber, você precisa realmente buscar as informações com profissionais realmente gabaritados, né? Com um bom advogado que vai te orientar, porque como o doutor nos explicou, você entra aí com, né? Tem dinheiro, as pessoas realmente só vê o lado positivo, né? Vou casar e só vê o lado financeiro positivo, né? Do cônjuge, do outro. Mas, de repente, esse outro também traz aí inúmeras dívidas que você, dependendo da comunhão, também vai ter que arcar com elas. Então, o doutor João vai estar aqui conosco nesse sofá por inúmeras outras vezes. Ele virá e ele já aqui, de antemão, falou aqui pra gente aqui nos bastidores, que se você tiver alguma dúvida, entra no nosso direct lá do Bem Casado Programa, tá? No Instagram, @BemCasadoPrograma. Lá, então, você pode encaminhar as suas dúvidas. Nós vamos passar para o doutor João. O doutor João, então, vai analisar com muito carinho e a gente vai dar todo esse feedback para vocês. E também sugestões, né, doutor? O senhor que vai estar aqui conosco em outras vezes, se você tem aí, de repente, um assunto pertinente, né, algo que você tem alguma dúvida com relação à família ou outros trâmites aí da área do direito, né, da advocacia, mande pra gente, que assim a gente consegue trazer pautas, né, Bruna? Sem bem dúvida. pertinentes para que a gente traga aí informações para vocês. E doutor, agora nós vamos esse eu tô curiosa, gente, porque eu acho que eu não me recordo do 4º tipo de regime. Exatamente. Esse regime ele é um regime mais novo, ele veio com o último, né, com o novo Código Civil, ele é de 2002, mas não é tão novo não assim, é tão né? novo assim, mas porém ele não é tão usual. Ele é um mix da separação total de bens com a comunhão parcial, né? O nome dele
é aquisição final nos aquestos. Nossa Não, é Senhora. bonito. Vamos repetir, porque é bonito, Começa né? a Então vamos dificuldade lá. pelo nome, né? É o regime de aquisição final dos aquestos. O que significa dizer? É que assim, ele se parece com a separação total, onde cada cônjuge tem o seu próprio patrimônio antes e na constância do casamento. Porém, se os cônjuges resolvem adquirir um bem em conjunto, esse bem ele pode ser adquirido na constância desse casamento e a propriedade ele vai ser proporcional à participação de cada um na aquisição desse novo bem. Ou seja, a gente pode comparar isso a uma empresa acionária. Quase. Vamos Exatamente. dizer assim, para que as Exatamente. pessoas entendam mais Exatamente. facilmente. Então pode ser meio a meio ou pode ser de Um acordo... pagou 70%, o outro 30%, de fica acordo nessa com a equação. porcentagem. E, obviamente, que a mesma regra vale também para as dívidas. Então, nesse regime de casamento, patrimônios que são em comum, independente da proporção, eles também respondem proporcionalmente às dívidas. Mas isso aí, a pessoa, quando ela resolve As optar, dívidas que recaiam sobre esses bens que são incomuns. adquiridos É em isso que eu ia comum- em perguntar. comum. Porque quando a pessoa resolve utilizar esse tipo de regime, ela tem que entender isso, né? Que as dívidas também recaem, porém, de forma proporcional e somente sobre esses bens que são comuns dessa aquisição posterior ao casamento. Doutor João, você vai ter que voltar aqui, porque o tempo É bem complexo. Tem muito assunto, a gente quer falar depois que nascem os filhos e depois... Ixi, olha, você vai ter que voltar, doutor. Não vai ter jeito. Eu me coloco à disposição. O que eu gostaria de dizer é que, como é um planejamento que sempre busquem especialistas, sempre vão atrás do advogado de confiança, né? Eu estou aqui à disposição, mas advogado é uma profissão de confiança, então eu acho que cada um deve buscar o aconselhamento para que tome as decisões corretas. E eu gostaria também de dizer, depois do casamento, além desses regimes que são legais, eu acho que seria interessante que os cônjuges eles instituam uma espécie de um código de honra, um mandamento do casal, ou algum documento particular nesse sentido, onde o casal ele cria as regras, aquelas regras que são intransponíveis dentro do casal, aquelas regras que são os valores e o princípio que vão reger a vida daquele casal, porque isso eu acho que com certeza vai ajudar demais e vai trazer muita longevidade ao casamento. Tá, e o senhor mesmo já deixou aqui a próxima pauta. Então a gente vai temos falar. a deixa. A gente vai falar então, sobre os códigos de honra, né? Nós vamos trazer tudo isso daí para dentro aqui. Doutor João, mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco no Bem Casado. Vai estar conosco aqui em inúmeros outros programas. Então você, volto a dizer, tem dúvida? Manda lá no nosso direct, @programa, Bem Casado Programa, @Bem Casado Programa. Manda lá a sua dúvida que o Dr. João então vai responder e a gente encaminha para você. Fica aí, porque agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre beleza. Nós vamos trazer aqui a doutora Stephanie, que é dermatologista, ela então que vai falar sobre melasma. Melasma é algo muito aí corriqueiro na vida aí, né? Principalmente das mulheres. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho com a doutora Stephanie. Fique aqui conosco e até daqui a pouco. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão um significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Volta e nesse terceiro bloco, como eu anunciei anteriormente, nós vamos conversar com uma dermatologista. Nós vamos falar sobre melasma. Melasma, sabe aquelas manchas mais escuras que dá geralmente aí na face das mulheres e também dos homens. Doutora Stephanie está aqui conosco hoje. Obrigada, doutora, pela vinda, obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite.
Doutora, e melasma a gente pode dizer que é um pesadelo na vida das mulheres, né? Porque assim, hoje a gente tem um monte de recurso para esconder, né? A gente tem protetor solar com cobertura, base, maquiagem, enfim. Mas o melasma, ele tem, sim, eu diria que, eu acho que 80, não posso dizer números específicos, mas grande parte das mulheres tem melasmas. Por que surge? O que é o melasma? Então, o melasma ele é uma desordem da pigmentação da pele. E isso ocorre por conta dos melanócitos que estão muito ativos, são células que dão pigmento à nossa pele, no caso a melanina. Então, eles estão desativados um pouquinho, estão meio com um distúrbio, e aí por isso eles vão fazendo pigmentação errônea em locais da nossa pele. Isso pode acontecer na face, isso pode acontecer no colo, nos braços. A gente acha que melasma é só na face, mas não, ele pode acontecer em outros lugares do corpo também que são expostos à luz, ao sol, né, principalmente. Áreas fotoexpostas que a gente chama. Então, essas áreas são as que mais estão submetidas a terem melasma. E realmente é um problema que afeta muito mais as mulheres do que os homens. Mas os homens também podem ser acometidos. Homem tem melasmas sim, também? Pode ter também. Só que acaba que as mulheres procuram mais o cuidado, né, com a pele do que o homem. Mas hoje em dia, graças a Deus, está aumentando bastante a procura dos homens também. Eles estão mais vaidosos, estão querendo cuidar da pele, então isso é bem bacana. Mas homens têm na mesma proporção de mulheres? Menos. Ou a menos? Menos. Por conta de hormônio, a gente pode dizer? Sim, exatamente. Tem o acometimento hormonal, né, da mulher que acaba influenciando mais, então a mulher está mais exposta a essa patologia da pele que a gente chama. Doutora, mito ou verdade? Eu ouço dizer que melasma não tem cura, que você precisa fazer um tratamento, um acompanhamento ali para você diminuir essa pigmentação da pele, mas que não tem cura. Então você vai ter que ali todo santo dia ter aqueles cuidados com a pele. Isso é verdade ou é mito? Pura verdade. O melasma, a gente fala o seguinte, eu gosto muito de falar para os meus pacientes em consultório assim, ele não tem cura, ele tem controle. E como que a gente consegue esse controle? Através dos cuidados diários que a gente vai ter com a pele. Então, tem que ter cuidados diários, assim, eternamente. Eu falo assim, a gente vai ter fases do ano que a gente vai aplicar um clareador mais forte, um ácido mais potente, a gente pode fazer tratamentos mais invasivos e outras épocas do ano a gente vai ter que pensar num clareador mais fraquinho, um ácido mais fraquinho, porque a gente, por exemplo, agora no verão, que a gente está mais exposto ao sol, querendo ou não. Mas uma coisa que é bacana lembrar também é que não é só o sol que influencia. Então, essas luzes que a gente está exposto no dia a dia, né, que a gente chama de luz visível, essa luz visível também prejudica muito a nossa pele, tanto para envelhecimento quanto para melasma. Luz de celular, luz de computador, coisas que a gente não pensa no dia a dia, né? A gente pensa mais no sol, não posso sair no sol sem protetor, mas tem que usar protetor também com essas luzes. Em área interna. Mas quando a gente diz que não tem cura, mas você consegue controlar. Isso significa que assim, a mancha ela pode ser extremamente forte, extremamente escura e você consegue clarear a tal ponto dela não sumir, mas ela ficar bem disfarçada. Exatamente. Ou assim, não, você vai ter a mancha sempre ali, mas ela pode parar o processo de escurecimento. Como que funciona isso? Porque assim, ela não some, mas eu consigo parar esse processo de escurecimento e consigo clarear ou só consigo parar o processo? Sim, isso é uma pergunta muito interessante. Assim, os pacientes têm muita dúvida nessa questão. Quando o paciente começa a desenvolver o melasma, ele, infelizmente, não vai ter essa regressão total de falar agora a sua pele está 100% isenta de melasma. Infelizmente. As pessoas, o erro maior das pessoas é assim, agora tem uma boa clareada, então vou parar. E aí, não usa mais clareador, que a gente orienta, não usa mais o protetor, que a gente orienta. E aí, a mancha volta com tudo. E uma exposiçãozinha solar que a gente tem na praia, por exemplo, ele volta a todo vapor. Aí ele volta mais forte. Doutora. A maioria das vezes. Nós estamos falando assim, nem me fale, doutora. Esses assuntos são maravilhosos, porque isso influencia diretamente a nossa vida, né? Verdade. Nós temos melasmas, nós temos que tratar isso. Mas tem uma idade específica que isso possa aparecer? Tipo, criança tem melasma? Não, é mais difícil mesmo. Realmente é mais na idade adulta, né? A gente fala mais ou menos de 30, 55 anos, geralmente é a idade que aparece. Mas criança é bem mais difícil. Mas uma mancha, aliás, não existe, mas uma manchinha mesmo que ela pode ter por alguma, sei lá, por limão, alguma coisa ácida que ela pode ter sido exposta, mas não é o melasma. É outra manchinha da pele. Entendi. Tá, mas para a gente realmente
Depois que você já está com melasma, tem que fazer aí N tratamentos, um acompanhamento, como a senhora, né, como a doutora colocou aqui. Mas para você que está aí, que eu tenho certeza, você que está em casa, não tem melasma, né, tá com aquela pele bem bonitinha, sem nada. Como que faz para que essa pessoa que não tem, não venha a ter? É só o protetor? Ou precisa tomar algum tipo de medicação? Ou alguma alimentação influencia também nisso? Eu acho que até minha pergunta, para complementar a sua, um controle hormonal ajuda? Porque muitos dos melasmas são provenientes de hormônio, como você falou. Pode ser também, isso. Então, eu explico para os pacientes o seguinte, para a gente prevenir esse melasma, o principal de tudo é protetor solar. Todos os dias, faça chuva, faça sol. Esteja dentro ou fora de casa, como ela já explicou. Exatamente. Quantas vezes ao dia? Mínimo 3 vezes por dia. Mínimo. Uma pessoa que não tem mancha nem nada, a gente fala 3 vezes por dia. Então, de manhã, na hora do almoço e reaplicar no meio da tarde. Uma dica bacana que eu falo também é o seguinte, a gente deixar o protetor solar ao lado da escova de dente. Então, assim, escovou o dente depois do café da manhã, já vai passar o protetor solar. Escovou o dente. Isso eu faço. O problema é reaplicar durante o dia. Mas aí, por exemplo, hábito, na hora do né? almoço, você almoçou, vai escovar o dente de novo, já reaplica o protetor, entendeu? Então, são uns cuidadinhos assim que às vezes é fácil. A gente já está visualizando, fica mais fácil de lembrar. Porque o lembrar é difícil na correria do dia a dia, eu verdade. entendo. Para quem já tem essa manchinha, o principal que a gente fala é reaplicar várias vezes. Se puder reaplicar 3 vezes por dia, ok, já está de bom tamanho, mas é o mínimo. Agora, o ideal mesmo para quem já tem essas manchinhas na pele seria de 3 em 3 horas. Tá? E é só o protetor? Ou, por exemplo, porque hoje em dia tem assim, uma infinidade de cosméticos, né? Sim. O principal para melasma é o protetor com base. Então, a base, ela faz um filtro físico. Normalmente, a maioria dos filtros solares são químicos. Então, a base vai fazer um filtro físico. Então, ela vai proteger mais ainda, não só contra o sol, contra a luz visível, que eu já mencionei anteriormente. Que é bem importante. Outra coisa que eu gosto também de prescrever é fotoprotetor oral, que é bem bacana. Olha que Isso é uma novidade, né? É uma novidade, é uma coisa que muita gente não sabe ainda, mas ajuda bastante no nosso tratamento, porque se trata de um antioxidante. Então, esse antioxidante vai melhorar a nossa pele de modo geral e também vai agir como esse fotoprotetor oral. Exclui o uso do fotoprotetor tópico? Não. Não. Ele é um adjuvante. Tem que trabalhar em conjunto. Exatamente, ele é um adjuvante. Como vocês podem ver, assunto é o que não falta. Doutora, eu acho que você vai ter que voltar aqui mais uma infinidade de vezes, porque a gente falou só um pouquinho de melasma. Eu acho que tem mais um monte de coisa sobre melasma, fora todas as outras dúvidas que a gente tem sobre beleza. Verdade. Mas eu já queria agradecer. Deixa, por favor, para os nossos telespectadores os seus contatos, onde eles podem te encontrar. Deixa. O Instagram que a Karina passou no bloco anterior também serve para vocês mandarem dúvidas para a doutora. A gente repassa para ela e tira e traz aqui a resposta para vocês. Como que eles te encontram? Então, pelo meu Instagram, acho que fica fácil também, é doutora Stephanie Dermato, acho que eles podem até colocar também para vocês verem direitinho. Eles colocam a legenda. E daí já tem todos os meus contatos, tudo direitinho, eu sempre dou várias explicações também, então fica bem bacana para vocês me acharem. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que ficaram até agora nos acompanhando. É sempre um prazer enorme poder levar esse monte de informação até vocês. Eu queria agradecer aqui imensamente os nossos parceiros, a Casa Decor e a Móveis.com, que são responsáveis pelo nosso cenário. Até quinta-feira que vem, a gente espera vocês. Um grande beijo e boa semana.